Então, oremos, irmãos. Santo Deus e Pai, te agradecendo, Senhor, por estarmos aqui, Pai, no meio de semana, com saúde, Pai, para podermos te honrar, te louvar. Isso nos engrandece, Senhor, e nos faz tão bem. Amém. Pai, nesse momento nós tivemos os nossos pedidos, nossos agradecimentos a Ti. Gostaria que o Senhor atendesse, Pai, conforme a Tua vontade. Amém. Aqueles pedidos que foram externados e aqueles que também ficaram no coração, Pai. O Senhor conhece cada um aqui melhor do que a própria pessoa. Então, o Senhor, com todo o seu amor, sua bondade, o Senhor estenda a sua mão poderosa, Pai. O seu bom Santo Espírito se faça presente em cada lar, em cada momento, em cada necessidade nesse momento. Pai, que o Senhor dê saúde, nos dê força, Pai, nos mantenha na nossa mente, Pai, para que a gente possa ajudar o próximo, Pai, nesses momentos tão difíceis que nossos irmãos estão passando. Então, Pai, nos abençoe, nos guie, eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Eu sou o Lucas, ancião da Central de Jamandaí. Amém. Amém. E queria agradecer a vocês, né, pelo convite aqui, né? Dizer que é um privilégio estar aqui. E também dizer para vocês que é a segunda vez que eu estou com o microfone na mão aqui à frente. Então, estou um pouco nervoso, mas sei que Deus trabalha e que a gente faça um serviço com a obra de Deus aí, né? Amém. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e fazemos mais uma oraçãozinha rápida aqui, para que nos abençoe. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, iremos abrir a Tua palavra. Que nesse momento, Senhor, o Seu bom Santo Espírito, Pai, se faça presente aqui, e que a gente possa ter um entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que nesse momento eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja, Pai, para todos os irmãos. Para que eu te peço e agradeço em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o sermão que nós iremos ter hoje vai ser sobre a observância devida do jejum. Fica em Isaías 58. Amém? Amém. Então, meus irmãos, o que o texto nos fala, né? Ele trata aqui sobre o profeta, né, que foi enviado para reprovar a hipocrisia. Ele também nos diz aqui que fala sobre o verdadeiro, né, e o falso jejum, e as promessas e bênçãos aos piedosos. E também, mas no final aqui vai se referir também sobre a maneira correta de observar o sábado. Então ele acaba sendo um capítulo muito bonito, assim. Confesso que não foi tão simples para mim chegar nessa conclusão assim, né, de o que eu iria passar para os irmãos, né? Mas Deus de alguma forma está sempre nos conduzindo, né? Amém. Então, irmãos, assim, vamos lá, 58, daí verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia,
tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-lhe pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O que nós podemos ver sobre isso, irmãos? E aqui é muito mais do que simplesmente um jejum. Aqui os irmãos na época aqui estavam tendo uma maneira equivocada de fazer o jejum, uma maneira de enxergar as coisas como Deus gostaria como realmente fosse, né? E o que eu separei aqui? Eu botei assim: o Senhor é muito mais que o jejum. O Senhor vai fazer um jejum, o normal, nossos alunos normais, assim, né? Eu falo por mim mesmo, né? Porque eu ainda sou muito novo, mas eu tenho alguns pensamentos que às vezes eu percebo, vou ver a Bíblia ali, dou uma estudadinha mais e percebo que realmente eu estou errado naquilo que eu estou fazendo. Mas às vezes é completamente sem maldade ou sem ter um conhecimento, né? Mas nesse caso aqui eles estavam tendo o profeta Isaías foi lá para poder, né, dar esse aviso a eles, né? Que às vezes a gente tem a maneira de fazer o jejum, né? Senhor, eu vou jejuar se o Senhor der para minha esposa aquele emprego que ela tanto deseja. Então, sabe, às vezes, não sei se é por maldade ou não do ser humano, mas a gente, né, Senhor, se o Senhor der aquele emprego para ela, eu vou jejuar durante 30 dias, durante tantas horas, e não é assim, né? Não é dessa forma que eu posso enxergar o nosso Deus, né? É impossível que o nosso Deus fosse agir como uma moeda de troca, né? Senhor, se o Senhor cobrar o salário aqui nesse cargo que eu pretendo, eu vou dar para o Senhor 2 dízimos, eu não vou dar um só. Mas assim, é tão simples, ou não, né? Mas assim, basta a gente obedecer a Deus. Se Deus nos pediu, né, um dízimo, então vamos ser corretos naquilo que Ele pede. Não precisamos ofertar mais ou querer, né, Senhor, se o Senhor me der, eu vou me dar 2 vezes mais. Não é assim que a gente enxerga as coisas, né? Não é o correto, né? Então, mas o povo, né, na época ele estava agindo dessa forma, sem se importar muito com aquilo que Deus gostaria que fosse feito, e sim com aquilo que eles desejavam, né? Eles estavam dando muito mais importância para a forma do que para o espírito. E em Mateus 6, 16 a 18, vamos ler de novo um pouquinho. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E em verdade eu vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com a fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, irmãos, aqui também vem mais um exemplo, né, daquilo que Deus não quer que nós, da maneira que nós façamos as coisas, né? Nós temos que, sim, fazer o jejum da maneira correta, sem estar necessitando, né, de chegar e comentar para todo mundo, para mostrar como eu estou jejuando, como eu sou, né, temente a Deus. Na verdade, não é dessa forma que Deus está querendo nos mostrar. O Senhor, se você me der aquele emprego, né, que eu já tinha mencionado, vou te dar 50% do meu salário. Isso também já ocorreu em alguns momentos, em algumas histórias já. Isso é bem complicado, porque os irmãos têm uma dificuldade de entender, né, aquilo que Deus está pedindo da forma correta. Mas continuando ali
em Isaías 58, irmãos. Então, por que jejuamos nós, né? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não as levas em conta? Aqui nós podemos dizer que nós, no caso, né? Nós estávamos se aproveitando sobre como a maneira que nós lidávamos com as pessoas na época. Continuando a leitura aqui. Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Que é o que acontece. Aqui no momento que eles estavam jejuando, os irmãos estavam se aproveitando da situação. Eles estavam fazendo com que outros fizessem todo o trabalho deles, para que, pelo fato de eles estarem jejuando, né, e acharem que estavam fazendo aquilo que era correto ao Senhor, eles se aproveitavam da situação. Então, nesse momento, em vez deles explicarem como a maneira correta de adorar a Deus, do jejum verdadeiro, eles estavam mais preocupados em se aproveitar. Eles estavam usando de benefício para poder fazer aquilo que eles achavam que era correto para Deus. Eis que jejuas para contendas e rixas e para ferirdes com o punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Então, irmãos, aqui é só mais um exemplo, né? Que o profeta disse dessa forma, que Deus vai ouvir eles. De forma alguma, eles não estão sabendo lidar com o jejum da maneira correta. Então, por mais que eles clamassem, estivessem aqui perguntando, né? Mas por que? Se nós, né, fizemos jejum, se nós fazemos tudo aquilo que o Senhor pede, e mesmo assim não somos ouvidos, não somos atendidos. Então, aqui está dizendo que dessa forma, não tem como, né, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, um Deus justo. Então, se eles não estão fazendo de forma correta aqui, não tem como Deus ouvir. Dessa forma, é impossível Deus nos atender aquilo que são os nossos propósitos. Vocês estão jejuando para ferir o outro, para que ele se dê mal na vida. Ninguém vai ouvir um jejum desses. Então, a forma que eu tenho de fazer o correto tem que ser algo para o meu irmão, algo que vai ser bom para ele, aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim mesmo, porque da maneira que eles estão fazendo ali, não é a forma correta. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Então, será que é esse a forma que Deus escolheu, né, de nós fazermos jejum? Não, né, irmãos? Com certeza não. Porque aqui, talvez trazendo para nós, assim, pode ser que esteja dizendo assim, né? Então, vai ali, se pinta de vermelho, né? E sobe em cima do poste ali, né? Se tu quer se aparecer, né? Se quer mostrar que está jejuando, né? Então, não é dessa forma, né, irmãos? A gente está vendo bem aqui na palavra de Deus como é que Ele quer que a gente haja, né? E eu pedi isso para vocês, que se faça dessa forma. Eu pedi isso. Então, não adianta a gente fazer promessas e dizer que, Senhor, vou ir daqui ao Novo da Rússia lá, a pé, se o Senhor, né, me honrar com aquilo que eu estou necessitando. Então, não é assim, né, gente? Deus não é esse Deus de troca, né? O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus justo. Então, não adianta a gente querer fazer promessas esperando algo em troca da nossa Deus.
chamarias tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Não, né, irmãos? Agora sim, vem aqui no verso 6 aquilo que realmente Deus deseja para nós, né? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Com certeza, né? O jejum que Deus escolheu é a vida e não a forma, né? Esse não é o jejum de deixar de comer que ele está mencionando aqui, né? É o jejum, mas sim, o jejum de estar ligado a Deus. É o jejum de nós estarmos fazendo obras, aquilo que agrade a Deus. Aqui um texto que se refere tanto ao jejum, né, de a gente se abster do alimento, como um jejum de nós estendermos as mãos um para os outros. É exatamente esse momento difícil que o nosso Estado está passando hoje, e é exatamente isso que eu estou vendo na nossa igreja, e com certeza de outras também, né? Mas como eu não tenho experiência com outras igrejas, né, eu falo pela nossa aqui, né? Eu sou muito grato a Deus pela igreja que eu escolhi, que o Espírito Santo tocou e que a gente resolveu seguir, porque é uma igreja realmente abençoada e que está fazendo muitas coisas para o próximo. Então, o jejum que eu peço é de dar liberdade para as outras pessoas, que busque as pessoas e elas se sintam livres em mim. Verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e servires o nu com cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, esse verso 7 aqui, eu acho que isso se encaixa bastante nesse momento que nós estamos passando, né? Ainda mais com os relatos ali, né, de alguns irmãos aí, e outros também, né? O meu irmão mesmo também, são parentes, alguns vizinhos próximos, ele passou muito tempo morando na Matias. Então, alguns parentes todos estão lá. E o que acontece? Perderam tudo também, né? Simplesmente tudo. Alguns saíram um pouco antes, conseguiram tirar o carro, uns entenderam a gravidade da coisa e conseguiram sair um pouco antes, mas dentro de casa perderam tudo, a maioria. Então, irmãos, assim, é isso que Deus quer que nós façamos. E talvez aqui de todos esses, do verso 7, aqui o mais difícil seja que recolhas o pobre e desabrigados, tipo, para que a gente coloque eles para dentro da nossa casa, que a gente ajude, sabe? Talvez isso não seja uma coisa simples, e não é, com certeza não é. Por mais que a gente goste de ajudar o próximo, que a gente estenda a mão para abrir a porta da nossa casa, para botar pessoas que às vezes a gente não tem muita intimidade, não é simples, né? Mas é de louvar a Deus, assim, para os irmãos que estão fazendo essa obra maravilhosa, né? E aqui, continuando também, que a gente que vires o nu, ocultas, e não te escondas do teu semelhante. Então, nesse momento, a gente não vira as costas para ninguém. Talvez a gente não tenha muita coisa para ajudar, mas assim, nesse momento nós temos muito mais do que a maioria deles. Então, que a gente sim, possa se solidarizar, né? E estender a mão ao próximo, né? Isso é uma das coisas que Deus espera de nós. Então, o jejum que peço a vocês é a vignação. Esse é o jejum. Não seria esperar por horas, por dias, aguardando as bênçãos do Senhor. Não adianta a gente jejuar, né? E ficar ali tantas horas, tantos dias, aguardando as bênçãos, né? Eu tenho certeza que Deus vai nos honrar se a gente ajudar o próximo, né? Verso 8. Então romperá a tua luz com a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso,
se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém, irmãos. Então, isso também é uma que acaba fazendo bastante, né? Das vezes de julgar, de apontar o dedo, às vezes entre os irmãos mesmos, a gente sabe que onde acaba, né, tendo bastante pessoas mesmo, que às vezes é com o mesmo propósito, nos falta sabedoria, né? Então, e isso eu tiro por conclusão, às vezes, tanto em casa, eu e minha esposa. E às vezes ela fala uma coisa que eu não precisava falar algo depois, né? Tipo, às vezes ela nem está certa. Daí eu vou lá e dou uma rebatidinha de nada, e quando eu se torna uma discussãozinha um pouco mais intensa, sem nenhuma necessidade. E daí vai ela e fala para mim: está te faltando sabedoria? Daí eu, com falta de sabedoria, eu digo: pois é, está te faltando sabedoria também, né? Porque ela falou errado no início, foi ela. E no fim, falta sabedoria para todos nós, né? Tipo, se eu tivesse um pouquinho mais de consciência, era só não responder. É simples. E se a gente evita tantas coisas, né? Isso, com certeza, é um exemplo claro. Quando a gente tem mais pessoas mesmo com o mesmo propósito, isso acaba acontecendo, né? E que a gente possa, sim, dobrar mais o joelho, que a gente possa orar mais a Deus, pedir essa sabedoria, né, divina, para que a gente consiga juntos se fortalecer e crescer cada vez mais. Amém. Amém. Continuando aqui, então, quando a gente faz o bem para outro, a gente acaba recebendo muito mais bênção, muito mais felicidade do que propriamente a pessoa que está recebendo, né, aquela ajuda, né? A gente acaba recebendo uma cura, que é uma cura do coração, né? Vamos dizer aqui, né? As doenças nossas do coração, assim. Às vezes um determinado falhas que a gente tem, né? Que todo mundo tem, porque nós somos vários pecadores, mas quando a gente faz o bem ao próximo, isso faz um bem enorme para nós mesmos, né? Então a gente jamais vai fazer algo esperando algo, né, que a gente seja retribuído, mas isso é mais um presente de Deus para nós. Quando a gente faz uma atitude boa, a nossa mente, nosso coração recebe coisas maravilhosas que faz com que a gente se sinta muito melhor, que a gente assim consiga transparecer um pouquinho daquele grande amor de Jesus por nós todos, né? Verso 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, irmãos, esse texto que eu achei bem interessante, bem importante mesmo, né? Porque aqui também nos menciona sobre o quão importante é a gente fazer aquilo que Deus deseja para nós, né? Porque Ele nos promete que a gente vai conseguir, a gente, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus quer em nossas vidas, a gente vai conseguir, pode ser visto de várias formas aqui, né? Mas a gente vai poder construir diversos lugares com bênçãos para Deus, levando os irmãos a conhecer Jesus. Então, que a gente possa sim buscar cada vez mais, para que a gente transpareça essa luz, esse amor divino. E aqui no versículo 13, menciona sobre o sábado. E se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia,
Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre o altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Então, meus queridos, o que nós podemos ver aqui também, né? O jejum, ele não é o fim de si mesmo, e nem o sábado é o fim de si mesmo. É muito menos cuidar dos pobres e necessitados, mas é o fruto de alguém que tem um Deus, né, como nosso Senhor. E se eu tenho um Deus como meu Senhor, então o jejum tem um significado, e não de troca, né, mas sim de submissão daquilo que não é a forma que nós enxergamos, mas sim para mostrar para Deus que o quanto eu sou menor, o quanto eu sou pequeno. Mostrar para Deus que sim, o jejum que eu faço é para, Senhor, faça em mim aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, faça a sua vontade em mim. Amém. Porque a gente nem pode, nem deve se agradecer, né? Porque a gente não é nada, né? E se eu tenho um Deus como meu Senhor, então o jejum, né, tem um significado e não de troca, tem mais sim de submissão. E o verdadeiro jejum que Deus pede aqui é esse: seja Jesus para as pessoas. Então que a gente possa assim, né, transparecer o amor de Deus. Eu estava escutando, não lembro o nome do programa agora, né, mas o irmão da Novo Tempo lá falando, e ele sempre fala isso, né? Ao acordar, né, vai ler a Bíblia e depois sai para ser Jesus para as pessoas, né? Não adianta a gente também ser um bom leitor da Bíblia, mas que isso fique só dentro de casa. Tipo, também não é essa a forma que Deus quer que nós agimos, né? Então, como eu estudo, sou mais estudioso, até faço muitas coisas que Deus quer, mas no fundo a gente não entendeu aquilo, a mensagem verdadeira de Deus, né? Porque a gente precisa se orar, precisa estudar e levar adiante, né? Que a gente vá às ruas, que a gente vá no vizinho, que a gente vá, enfim, seja por mensagem, né? Hoje em dia a gente tem que usar as redes sociais tudo também ao nosso favor, né? Tem tantas coisas ruins ali, mas a gente pode usar para as coisas boas também, né? Então, às vezes, se a gente não tem uma condição de estar saindo, que a gente possa mandar uma mensagem, falar com o irmão, dar uma mensagem de carinho, um WhatsApp ali que é rapidinho, não incomoda ninguém também. Então, que a gente possa poder utilizar, né, das ferramentas que hoje nós temos com tanta facilidade, que é a Bíblia, né, para que a gente consiga ser luz, né, para as pessoas. Amém. E irmãos, eu anotei aqui também para falar para vocês que no sábado, como forma, né, mas como essência, que a gente não faça do sábado, né, simplesmente aquilo que nós gostaríamos de fazer. A gente tem que fazer no sábado exatamente aquilo que Deus nos pede, que a gente, com oração, a gente vai entender, né? E no dia de sábado, a gente não é um sábado de descanso, né? Descanso, de botar a perna para cima. Hoje eu simplesmente não irei trabalhar, hoje eu simplesmente, né, não vou, sei lá, cortar a grama do meu pátio, hoje eu vou ficar tranquilo e relaxar. Não é bem assim também, né? Não é dessa forma que Deus está nos mencionando aqui para que a gente utilize o nosso sábado, né? Então, Deus abençoe e santificou o sábado para que a gente pudesse, nele sim, tirar muito mais horas para orar, para dobrar o joelho, e que a gente tenha uma comunhão muito melhor do que os outros dias da semana. Deus tem todos os dias, sim, mas isso também não é ninguém, só mencionei, né? Tipo, Senhor, eu vou guardar a segunda, quarta e sexta, vou guardar 3 dias para o Senhor. Não, é bom sim, mas Deus quer que guarde o sábado.
quer guardar os dias, guarda, mas se não guardar o sábado, de nada adianta. Então, vamos simplificar a coisa, né? Vamos obedecer ao Senhor. Então, é tão bom, né, quando a gente consegue fazer do nosso sábado assim uma bênção. E isso eu falo mesmo por experiência própria, né? Porque hoje a gente tira o sábado para dar um estudo bíblico. Agora nós estamos no momento sem, né, para poder correr. Mas assim, se passa um sábado e os irmãos cancelaram o estudo porque o tempo está muito ruim. Eu mesmo assim, eu já me sinto quase inútil no dia de sábado. Por mais que eu tenha um tempo ali um tempo a mais para estudar em casa, mas a gente já está acostumado já a sair para a rua para fazer algo que a gente sente falta. Então eu imagino que isso seja um pouco daquilo que Deus quer que nós façamos, né? Então que a gente esteja sempre na rua, correndo, batalhando e levando a mensagem do Evangelho, né? Porque acredito também que seja exatamente isso que esteja faltando, né? Para que Jesus volte. Então, irmãos, a mensagem que eu queria passar era isso. Espero que eu tenha conseguido ser um pouquinho claro para vocês. E mencionando também ali sobre os irmãos, né? Eu acho que a gente tem que cuidar bastante da nossa saúde mental nesse momento. Porque tanto para que a gente possa ajudar o próximo, quanto para nós mesmos. Porque quem chegou um pouquinho mais perto lá, a gente viu coisas assim que não gostaria de ver, né? O sofrimento das pessoas, às vezes, de perto, assim, é bem mais complicado. Ou mesmo nos lugares, nos pontos de apoio, onde a gente estava mais frequente, levando os cruzamentos, né? De que encontramos lá e tudo. Não é fácil ver a tristeza das pessoas e às vezes fica até sem palavras, porque vai dizer que a pessoa está desolada, simplesmente perdeu tudo. Eu, pelo menos, nunca passei por nada nem parecido, né? Então eu fico pensando que isso talvez seja algo que Deus esteja permitindo que aconteça para que as pessoas nesse momento busquem mais a Deus, né? Porque infelizmente, mas é a realidade, né? Que o ser humano só procura, ou mais procura Deus nos momentos de necessidades. Então, que se for para acontecer mais tragédias ou coisas ruins, assim seja, né? Para que Deus possa voltar de uma vez, né? E a gente esteja com a nossa mente sã para a gente poder ajudar o próximo. Uma coisa que eu vou dizer é que nós que temos um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, a gente pode até, como é que eu vou dizer assim, não podemos se assustar com o que está acontecendo, né? Porque se a gente está se assustando muito, é porque talvez a gente não esteja estudando o suficiente. Porque se a gente procurar um pouquinho na palavra de Deus, a gente vai ver que esses são os princípios, né? Ali as dores do parto, né? Então tem muito mais coisas ainda para acontecer e provavelmente coisas bem piores ainda, né? Então que a gente possa estar forte, estabelecido em Deus, firme na rocha, né? Para que a gente não esmoreça em nenhum momento, né? Que a gente saia sempre de cabeça erguida. Amém. Amém, irmãos. Não sei se vai ter um final.
entendimento daquilo que foi dito aqui, que o Senhor possa nos dar a sabedoria que nós precisamos, Senhor. Que a gente consiga se fortalecer na tua palavra e que a gente consiga, Pai, transmitir o teu amor, Pai. Que nós possamos também, Senhor, fazer um jejum que agrada a ti, Pai. O jejum que o Senhor deseja que nós façamos, Senhor. Que nós queremos e nós precisamos fazer algo e não desejamos nada em falta, Pai. Desejamos sim que o Senhor volte e que a gente consiga salvar, Pai, ajudar a salvar o máximo de pessoas possível. Pai, que o Senhor bom, Senhor, que o Espírito esteja atuando entre nós, Pai. É o que eu te peço e agradeço, humildemente, em nome e por amor